Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 28 de outubro, sábado da 29ª semana do Tempo Comum, em que, juntamente com toda a igreja, celebramos a memória de São Simão e São Judas Tadeu, eles que foram apóstolos. E com muita alegria convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, onde iremos refletir o Evangelho de Lucas no capítulo 6, versículo 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolo: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotas, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espírito mau também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus escolhe os 12 apóstolos que formarão assim o núcleo da comunidade nova que ele veio criar. Perceba que a palavra apóstolo significa aquele que Jesus envia para continuar a sua obra. O povo vem de todas as partes ao encontro de Jesus, porque a ação dele faz nascer a esperança de uma sociedade nova, ou seja, uma sociedade liberta da alienação e liberta dos males que aflige o homem. A escolha dos 12 apóstolos deu-se num processo de oração e de discernimento. Tratava-se de um ato importante no contexto da missão de Jesus. Ele não podia ser movido por critérios que não fossem aqueles do reino. Ou teria incorrido em um erro se escolhesse somente aqueles que lhe era simpático, que fosse rico ou de família nobre, ou então que lhe pudesse oferecer ajuda financeira. Veja que só a obediência ao Pai, depois de uma noite passada em oração, explica porque Jesus escolheu um punhado de pessoas humanamente tão pouco qualificada. E mais, gente que havia de traí-lo, gente que havia de abandoná-lo, de negá-lo, de renegá-lo. Entretanto, foi assim que se manifestou a sabedoria divina. Caros irmãos, queridas irmãs, a consolação do reino na história humana haveria de ser obra de Deus. A precariedade de dotes nas pessoas escolhidas para ser instrumentos de sua ação demonstrou muito bem. Embora humanamente cheios de limitações, os 12 apóstolos receberam a missão de levar adiante a missão iniciada por Jesus, o enviado do Pai. Portanto, caríssimos irmãos, queridas irmãs, Jesus precisava de continuadores para a sua obra aqui na terra e sabia da grande responsabilidade que teria de escolher, dentre muitos, os 12 apóstolos que seriam as colunas de sua igreja. Por isso ele subiu à montanha para orar, pedir ao Pai o discernimento de sua escolha. Passou a noite em oração. E quando desceu, estava seguro de que os escolhidos eram seguramente aqueles que o Pai lhe havia indicado. Apesar das diferenças de temperamento, até mesmo de caráter, dos defeitos e virtude, eram aqueles que o Pai escolheram para continuar a sua obra de salvação. Todos teriam a sua função. Por isso, até Judas teve o seu papel específico no plano da salvação de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, os apóstolos que foram escolhidos caminharam com Jesus e aprenderam com ele a ter intimidade com o Pai, confiando em que também receberia a orientação do Espírito Santo. Com Jesus, nós também
aprendemos a orar para saber a vontade de Deus, confiando no discernimento feito, embora haja os desassentos. No entanto, caros irmãos, queridas irmãs, acontece que muitas vezes nós oramos, fazemos o discernimento, mas no primeiro contratempo começamos a duvidar da nossa oração, do direcionamento que nos foi dado. Portanto, Jesus nunca duvidou do que a sua escolha fosse segundo a vontade do Pai, mesmo que entre os escolhidos houvesse traidor, covardes e incrédulos. Para nós, caros irmãos, queridas irmãs, fica esse grande exemplo de Jesus. E quando subiu, ou seja, quando subimos a montanha para orar, estejamos certos de que lá o Senhor nos dará orientações seguras. Assim, quando descemos da montanha, podemos enfrentar a multidão, os traidores, os covardes, com serenidade e segurança. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você também costuma subir a montanha para rezar ao Pai antes de tomar uma decisão? Qual a montanha que você está buscando subir para ter essa intimidade para com Deus, para com o Pai? Você confia no direcionamento do Senhor, mesmo quando há algum contratempo? Você tem segurança na sua oração? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Pai para nos transformarmos em apóstolos do seu Filho Jesus, para que, movido pelo Espírito, possamos ser sinal da presença dele neste mundo tão carente de salvação, tão carente de paz, desse amor fraterno que vem do próprio Jesus. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.